Hoje eu quero falar com você sobre manter uma atitude positiva em relação a si mesmo. O relacionamento mais importante que você tem é o relacionamento com você mesmo. Muitas pessoas não gostam de quem são. Elas se concentram em suas falhas e fraquezas, revivem seus erros e fracassos. Gostariam de ser diferentes mais altas, com uma personalidade melhor, parecidas com aquele primo, em vez de se aceitarem como uma obra-prima, feitas à imagem de Deus, elas se tornam críticas de si mesmas. E depois se perguntam por que não são felizes, por que não têm bons relacionamentos. É porque não gostam de si mesmas. Se você não se dá bem com você mesmo, não vai conseguir se dar bem com outras pessoas. Jesus disse, Marcos capítulo 12, versículo 31, ame o seu próximo como a si mesmo. Você não pode amar os outros se não amar a si primeiro. A melhor coisa que você pode fazer pela sua família, pelos seus amigos, é ser bom com você, ser gentil com você, ter misericórdia de você, perdoar a si mesmo, amar a si mesmo. Você é bom com os outros, por que não é bom com você? Você não critica seus amigos, então por que se critica tanto? Você elogia seus colegas de trabalho quando foi a última vez que se elogiou? Você admira o talento dos outros, por que não admira o seu próprio talento? Comece a ser bom consigo mesmo. Isso não é egoísmo, não é arrogância, isso é amor próprio. Mas muitas pessoas passam a vida com um sentimento de erro por dentro, uma sensação constante de que algo está errado. Ouvi alguém dizer, descobri o inimigo, era eu mesmo. Será que você está sendo o seu próprio inimigo? Será que você está se auto-sabotando, limitando seus sonhos, destruindo seus relacionamentos, simplesmente porque não gosta de você? Já há pessoas e circunstâncias suficientes contra você, não seja mais um contra si mesmo. Quando acordar de manhã, não fique na cama pensando em tudo que está errado com você, no que não gosta em sua aparência, revivendo os erros. Ah, eu devia ter terminado a faculdade. Devia ter sido mais disciplinado. Perdi a paciência ontem. Em vez de se concentrar no que está errado, comece a se concentrar no que está certo em você. Você pode ter fraquezas, ter cometido erros, todos nós cometemos, mas há muito mais coisa certa em você do que errada. Ficar remoendo o negativo não te ajuda a melhorar. Se punir pelos erros do passado não te move para frente. Quanto melhor você se sente consigo mesmo, melhor você age. Quanto mais você gosta de si, mais longe você vai. Você não pode dar o que não tem. Se está em turbulência por dentro, bravo consigo, se criticando, se condenando, é isso que você terá para oferecer aos outros. Se é duro consigo, será duro com os outros. Se não se perdoa, também não vai perdoar os outros. Se não consegue viver em paz com você mesmo, como vai conviver em paz com a sua família? A melhor coisa que você pode fazer é começar a estar do seu lado. Quando você se ama, pode amar os outros. Quando é gentil com você, pode ser gentil com os outros, tudo começa com você. Mas Elias Ribeiro, eu tenho essas falhas, essas fraquezas. Quando eu conseguir vencer isso, quando eu aprender a controlar meu temperamento, ser mais disciplinado, parar de falar o que não devo, aí sim eu vou me sentir bem comigo mesmo. Mas se você estiver esperando agir perfeitamente para só então gostar de quem você é, vai esperar a vida inteira. Você precisa se aceitar enquanto está no processo de mudança. Deus sabia que você teria fraquezas, afinal, foi Ele quem te criou. Você não é uma surpresa para Ele.
Deus não está no céu coçando a cabeça, dizendo: eu não esperava isso. Essa pessoa está perdida. O que eu vou fazer agora? Ele já sabia que haveria coisas com as quais você iria lutar. Você não deve se culpar por ainda não ter chegado lá. Eu não conheço nenhuma pessoa que já tenha chegado. Sempre haverá alguma área em que precisamos melhorar. Na verdade, eu acredito que Deus deixa algumas fraquezas de propósito, para que tenhamos que depender dele. Ele está te transformando de glória em glória, então aprenda a desfrutar da glória em que você está agora. Você pode não estar onde gostaria, mas também não está mais onde costumava estar. Em vez de olhar para o quanto ainda falta, olhe para trás e agradeça a Deus por tudo que Ele já fez até aqui. Leva a maturidade para dizer: eu estou bem com onde estou, enquanto caminho para onde Deus está me levando. Uma vez me perguntaram: se você pudesse mudar uma coisa em você, o que seria? E eu não falo isso com arrogância, mas não consegui pensar em nada. Sim, há muitas áreas nas quais eu preciso crescer, melhorar, amadurecer. O que quero dizer é: as minhas fraquezas não ocupam o centro dos meus pensamentos. Eu não fico preso aos meus defeitos, revivendo fracassos, pensando no que não consegui ou me martirizando por erros passados. Eu sei que sou perdoado, sou redimido, sou uma obra-prima criada à imagem do Deus Todo-Poderoso. A vida é curta demais para vivermos contra nós mesmos. E digo isso com humildade. Eu gosto de mim mesmo. Gosto da minha aparência, dos meus dons, da minha personalidade, do meu senso de humor, do meu gosto, do meu corpo. Gosto de quem Deus me criou para ser. É muito poderoso quando você consegue dizer: eu gosto de mim. Não vou gostar de mim quando perder 10 quilos, ou quando aprender a ficar calado, ou quando for mais paciente. Deus já te aceita e aprova onde você está, com falhas, erros e defeitos, não depois que você vencer tudo isso, mas agora mesmo. Ele sabe que você está em uma jornada, está te transformando aos poucos, pouco a pouco. Ele te aceita, agora você precisa se aceitar. Ele te aprova, você precisa se aprovar. Quando nosso filho Jonathan tinha 14 anos, estávamos jogando basquete um dia. Há anos jogávamos 1 contra 1 e eu sempre ganhava. Mas ele foi crescendo, ficando mais forte, melhorando, e naquele dia, pela primeira vez, ele me venceu. Eu joguei sério, dei o meu melhor, mas ele ganhou. Dei um toca aqui para ele e, brincando, disse que estava de castigo. Durante o jogo, teve um momento em que ele driblou, foi para o arremesso. Eu cronometrei perfeitamente, saltei com toda a força e bloqueei a bola com tudo, mandando para o meio do mato. Me senti o LeBron James. Aquilo parecia lance de destaque do Sports Center. Alguns dias depois, estávamos na academia jogando com uns amigos e Jonathan disse: pai, conta para eles o que aconteceu semana passada. E eu disse: ah, o Jonathan foi subir para o arremesso e eu bloqueei na hora certa. E ele respondeu: não, pai, conta que eu ganhei de você. O engraçado é que a derrota não estava no centro da minha memória. O fracasso não estava ocupando espaço na minha mente. O que se destacou foi a minha vitória, minha conquista, meu bom momento. Tudo depende de como treinamos nossa mente. Algumas pessoas estão sempre focadas
nas perdas, nas falhas, nos erros, nas vezes que não foram boas o suficiente, por isso vivem com pensamentos negativos sobre si mesmas. Estão sempre passando o filme errado na cabeça. Mas você precisa mudar o foco. Lembre-se das suas vitórias, das vezes que você resistiu à tentação, que teve disciplina, que se conteve quando queria explodir, que foi além no trabalho, que se destacou numa apresentação. Esses são os momentos que você deve manter vivos na sua mente. Não deixe que o negativo ocupe mais espaço do que merece. Reviva suas vitórias. Foque no que há de certo em você e não no que está errado. Você não pode se tornar quem foi criado para ser se estiver sempre negativo consigo mesmo. Sim, existem forças tentando nos parar, mas eu me pergunto, será que o inimigo é você? As circunstâncias podem estar contra você? As pessoas podem se levantar contra você? E isso tudo você pode superar. Mas o problema é se você estiver contra você mesmo. Se você for negativo consigo mesmo, isso sim pode te impedir de alcançar seu destino. Deus nos deu dons diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes. Mas às vezes estamos lutando contra quem somos, tentando ser como outra pessoa. Você precisa aceitar quem Deus te criou para ser. Claro que existem áreas onde podemos crescer, melhorar, mas também existem traços que fazem parte da nossa essência. Por exemplo, eu sou naturalmente mais calado e reservado. Minha personalidade é tranquila, sossegada, eu não perco a paciência facilmente, não fico bravo com frequência. Minha mãe já disse a outras pessoas que nunca me viu com raiva na vida. Isso é natural em mim. Quando meu pai partiu para estar com o Senhor, eu sabia que deveria assumir a liderança da igreja, mas eu não me sentia preparado. Nunca tinha pregado antes, não tinha formação. Eu consegui lidar com esses fatores, mas o que realmente me incomodava era o seguinte: meu pai tinha uma personalidade forte, era dinâmico e imponente. Eu via outros pregadores com vozes fortes que animavam multidões e pensava: eu não sou assim, não tenho essas características. Eu não consigo pregar como meu pai. Quando nos comparamos e achamos que temos que ser como os outros, acabamos nos sentindo menores, em desvantagem. Eu não sou tão talentoso quanto eles. Mas aqui está a chave. Deus te deu tudo o que você precisa para cumprir o seu destino. Se você precisasse de uma personalidade diferente, Ele teria te dado. Se precisasse de outros dons, outras forças, outra aparência, outros pais, isso teria acontecido. Pare de se comparar e corra a sua corrida. Eu fui tentado a me sentir inferior, fraco demais, mas precisei silenciar essas vozes e usar o que Deus já tinha me dado. Descobri que os meus dons servem perfeitamente para mim, minha personalidade, meus talentos, minha força, meu temperamento são exatamente o que preciso para cumprir minha missão. Eu não precisava ser barulhento, dinâmico, imponente, isso funcionava para o meu pai, porque era quem ele era. Mas Deus nos faz únicos. Você precisa estar confortável na sua própria pele, seguro com quem Deus te fez. Não deseje o que o outro tem. Se você tivesse os dons, a personalidade ou a aparência de outra pessoa, isso não te ajudaria, te atrapalharia. Você foi equipado para a sua corrida.
Você tem a personalidade certa, os dons certos, a aparência certa, a altura certa, a família certa. Você não foi prejudicado, não está em desvantagem. Você foi feito de forma maravilhosa e admirável. Caminhe na sua unção. Seja confiante com os seus dons. Deixe a sua personalidade brilhar. Não existe ninguém neste mundo como você. O inimigo adoraria ver você passar a vida sendo uma imitação, copiando alguém que você considera mais bonito, mais talentoso, mais bem-sucedido. Não, seja você. Ninguém faz você melhor do que você. Você foi ungido para ser você, não para ser outro alguém. A unção sobre sua vida, o favor, a bênção, tudo isso é para que você seja quem Deus te fez para ser. Você não vai ativar o favor, não vai experimentar a abundância, se continuar tentando ser o que não é, se sentindo errado por dentro só porque não é igual a outra pessoa. Eu assumi o ministério, não era como meu pai, era mais calmo, mais tranquilo. O que eu achava que era uma fraqueza, na verdade era uma força. As pessoas começaram a assistir e a frequentar em números recordes. Metade das pessoas que assistem dizem que nunca foram à igreja ou nunca ouviram um pregador na televisão. E eu me pergunto, será que você está lutando contra o que te torna único? Será que está frustrado com algo que acha ser uma fraqueza, quando na verdade é um ponto forte? Pare de desejar ser diferente e comece a viver quem Deus te criou para ser. Deus não errou ao te dar essa personalidade, ao te fazer mais calado, mais extrovertido com esses dons. Ele te moldou exatamente para o seu propósito neste mundo. Você já tem tudo de que precisa para cumprir o seu destino. Tem um amigo com uma personalidade muito forte. Ele é gentil, talentoso, mas é daquele tipo direto ao ponto, determinado, resolve tudo rápido. Um dia, ele e a esposa estavam discutindo algo. No meio da conversa, ela disse: "Por que você não pode ser mais como o Elias Ribeiro?" Ele respondeu: "Como é? Acho que eu deveria tentar ser como Jesus." E ela disse: "Tudo bem, mas por que você não começa com Elias Ribeiro?" Claro que todos nós podemos crescer e melhorar, mas você não pode lutar contra quem Deus te fez para ser. Não passe a vida inteira desejando ser diferente, querendo ter uma personalidade melhor, ser mais talentoso, ser como seu vizinho, quando na verdade você já é exatamente quem deveria ser. E o que você talvez não perceba é que metade do tempo o seu vizinho queria ser como você. Eles veem tudo de bom em você. E você vê? O que aconteceria se você começasse a se amar, a aceitar seus dons, a parar de se punir pelos erros, a parar de se colocar para baixo por causa das suas fraquezas? Mantenha uma atitude positiva em relação a si mesmo. A maioria de nós não criticaria outra pessoa. Você não chegaria hoje para seu vizinho ou seu amigo e diria: "Nossa, você está com uma aparência péssima. Essa roupa não te favorece em nada." Talvez até pensasse, mas não diria. Então por que você fala isso para si mesmo? Quando você se critica, está criticando a criação de Deus. É como se dissesse: "Deus, o Senhor, não fez um bom trabalho comigo." Mas Deus não comete erros. Não diga mais nada negativo sobre si mesmo. Sou tão indisciplinado, sou desajeitado, não faço nada certo, minha personalidade não é boa, nunca vou perder peso, nunca vou vencer esse vício.
Chega disso. Silencie essas palavras. Pare de ser contra si mesmo. Você não precisa de mais um inimigo. Seja tão bom com você quanto é com os outros. Seja gentil com você, misericordioso com você, amoroso com você. A gente costuma pensar: ah, não tem problema, não sou eu, não está machucando ninguém. Mas não está tudo bem, está machucando você. Quando você acordar de manhã e olhar no espelho, em vez de dizer: nossa, estou ficando velho, olha essas rugas. A ladeira agora é só abaixo. Tente uma abordagem diferente. Bom dia, coisa linda. Eu sou feito à imagem de Deus. Eu sou uma obra-prima. O sangue real corre nas minhas veias. Mantenha-se positivo em relação a si mesmo. Um amigo meu é pastor de uma igreja em outro estado. Durante anos, todos os domingos, ele me ligava depois do culto para dizer o quanto tinha gostado da minha pregação. Ele é muito encorajador, falava sem parar. Essa parte foi tão eficaz, isso vai ajudar tantas pessoas. Um elogio atrás do outro. Alguns anos depois, ele me acompanhou a uma entrevista ao vivo em um programa nacional, uma grande oportunidade. Eu era novo na época, estava nervoso, ainda não tinha muita experiência com aquilo. Quando terminamos e entramos no carro, a primeira coisa que eu disse foi: mandei muito bem, eu sabia exatamente o que falar. Acho que não poderia ter feito melhor. Mais tarde, ele me contou que aquela conversa mudou a vida dele. Quando viu como eu era positivo comigo mesmo, ele percebeu qual era o problema dele. Ele nunca tinha dito para si mesmo que tinha feito um bom trabalho. Depois do culto, sempre voltava para casa desanimado, pensando no que poderia ter feito melhor, em como faltou clareza, foco, energia. Anos e anos como pastor, e ele nunca saiu da igreja se sentindo bem, sempre concentrado no que deu errado. Quando ele me ouviu dizer com convicção: eu fui bem, algo se quebrou dentro dele. Ele era ótimo em elogiar os outros, mas nunca tinha elogiado a si mesmo. Ele se treinou a enxergar as falhas, os tropeços, os momentos em que não deu o seu melhor. Mas a Escritura diz em Filemão capítulo 1, versículo 6, a nossa fé se torna eficaz quando reconhecemos tudo o que há de bom. Você não pode viver reconhecendo só o negativo, suas fraquezas, os momentos em que não se saiu bem, os dias em que faltou disciplina. Sua fé não será eficaz assim. Você precisa reeducar sua mente para enxergar o bem, focar no que fez certo. Você não terminou tudo no escritório, mas fez alguma coisa. Ainda não superou totalmente o vício, mas está melhor do que no ano passado. Não passou todo o tempo que queria com seus filhos, mas os levou para a escola, vestiu, alimentou, cuidou. Se você só reconhecer o negativo, nunca vai se sentir bem consigo mesmo. Comece a reconhecer tudo o que está fazendo de bom, é isso que vai te ajudar a fazer ainda melhor. Se colocar para baixo não apenas rouba sua alegria, mas impede você de crescer e ir além. Toda vez que eu saio desse palco, digo em voz baixa: Senhor, obrigado por ter me ajudado a ir bem hoje. Eu sei que nem sempre vou tão bem assim, mas na minha mente eu vou bem. Outro dia, saí do palco, vi meus filhos perto do globo e a primeira coisa que falei foi: arrebentei. Eles caíram na risada. Não digo isso com arrogância, mas eu celebro a mim mesmo, eu me elogio, eu reconheço o que Deus me capacitou a fazer. Eu sei, é a graça dele, a unção dele,
a bênção dele sobre mim. Sim, tenho muito que melhorar. Conheço pessoas que fazem isso melhor do que eu, mas está tudo bem. Eu não estou correndo a corrida delas. Eu me sinto bem comigo mesmo. Você já tem inimigos demais nesta vida. Não seja mais um. Você deveria ser o seu maior incentivador. Ninguém deveria pensar melhor sobre você do que você mesmo. Às vezes, nos ensinam assim: ah, não pense bem de si mesmo. Você precisa ser humilde, ser santo, ser pequeno. Mas não é bem assim. Você precisa reconhecer que o Criador do Universo soprou vida em você, confiou a você dons, talentos, habilidades, colocou sobre sua cabeça uma coroa de favor. Não viva a vida pensando pouco de si mesmo, focado nas fraquezas, remoendo os fracassos. Comece a reconhecer o que há de bom em você. Entre no seu potencial. Mostre o talento que Deus te deu. Não seja seu inimigo, seja seu aliado. Quando você reconhece o bem, quando você diz: Senhor, obrigado por me ajudar a brilhar. Obrigado pelos meus dons. Obrigado por me levar a lugares que eu nunca imaginei. A sua fé se torna eficaz e você vai ver portas se abrindo, novas oportunidades surgindo. Talvez você seja bom em elogiar os outros, mas você precisa aprender a elogiar a si mesmo. Não precisa dizer em voz alta, mas diga para si mesmo, em pensamento: fiz bem. Chegou no trabalho no horário hoje? Fiz bem. Fez uma apresentação excelente? Fiz bem. Se exercitou, se cuidou? Fiz bem. Ajudou um vizinho ontem à noite? Fiz bem. Por que você não começa a se dar o mesmo crédito que dá aos outros? Você disse ao amigo que ele está bonito, já disse isso para você mesmo? Você elogiou seu colega de trabalho e você já se elogiou hoje? Ah, Elias Ribeiro, eu até me sentiria bem comigo mesmo se não tivesse cometido tantos erros, se tivesse sido mais disciplinado. Mas o erro não mudou o seu propósito. Não deixe os fracassos e os momentos em que você se desviou te colocarem contra você mesmo. Seja tão misericordioso com você quanto é com os outros. Você precisa aprender a se perdoar. O acusador vai querer lançar culpa, condenação. Você não merece. Ele adoraria ver você se sentindo indigno, para baixo, mas não caia nessa armadilha. Paulo disse em Colossenses capítulo 1, versículo 22, Deus te vê como santo, inculpável e sem defeito. Mas eu, Elias Ribeiro, eu tenho muitos defeitos, cometi muitos erros, todos nós cometemos. Mas quando você pediu perdão a Deus, Ele limpou o seu histórico. Ele te vê sem culpa. Tudo isso é maravilhoso, mas a verdadeira pergunta é: você consegue se ver sem culpa? Enquanto você continuar se punindo, vivendo condenado, o problema é que você está sendo o seu próprio inimigo. Deus já declarou: você é inocente, sem culpa. Entre em acordo com Ele. Nada do que você fez cancelou o seu destino. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo e mesmo assim o escolheu como um de seus discípulos. Por que ele não escolheu outra pessoa? Ele sabia que Pedro falharia, sabia que ele era impulsivo, que usava palavras impróprias, mas Deus não nos desqualifica por causa das nossas fraquezas. Se fosse assim, nenhum de nós teria uma chance. Quando Jesus ressuscitou, ele disse a Maria, no túmulo, para ir contar
aos discípulos que ele estava vivo e especificamente disse: diga a Pedro. Pedro poderia ter vivido derrotado, condenado, pensando: o que há de errado comigo? Mas ele tomou uma decisão que todos nós precisamos tomar. Ele se perdoou, teve misericórdia de si mesmo. Ele não ficou preso ao retrovisor, remoendo o erro. Pedro foi o escolhido para fazer o primeiro sermão da história da igreja e naquele dia 3.000 pessoas entregaram suas vidas ao Senhor. Por toda a Bíblia, Deus usou pessoas que cometeram erros. Abraão teve um filho fora do casamento, Davi tomou a esposa de outro homem e mandou matar Ló. Jonas fugiu de Deus, recusou-se a ir para a cidade de Nínive. E o que Deus fez? Resgatou Jonas e o enviou de volta para Nínive. Deus não nos desqualifica. O erro que cometemos é que nós nos desqualificamos a nós mesmos. Quando Moisés estava no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos, ele deixou seu irmão Arão no comando do povo de Israel. Mas ele demorou tanto para descer que o povo começou a dizer: precisamos de um Deus para adorar. Arão sabia que adoravam a Jeová. Ele tinha sido o porta-voz de Moisés diante do faraó. Tinha visto Deus libertar o povo da escravidão, abrir o mar vermelho, mas mesmo assim mandou que o povo trouxesse seu ouro, derreteu tudo e fez um bezerro de ouro. O povo começou a festejar com todo tipo de orgias e idolatria. Quando Moisés desceu do monte, viu Arão e todo o povo dançando nus, adorando aquele ídolo. Lá em cima, Moisés tinha vivido um momento santo e em poucos dias o povo já havia se desviado completamente. Você pensaria: pronto, Deus vai desistir de Arão. Se ele não consegue liderar o povo por algumas semanas, se cede à tentação, então que vá embora. Mas Deus não nos descarta. Deus escolheu Arão para ser o primeiro sumo sacerdote. Consigo imaginar Deus dizendo a um anjo: está vendo aquele lá embaixo? Aquele que estava dançando pelado? O que fez o bezerro de ouro? Pois é ele que eu escolhi para entrar no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. Não julgue sua vida com base em um erro, ou por uma fase em que você cedeu à tentação, um tempo em que você se comprometeu com o que sabia que não era certo. Isso não anulou o seu destino. A única forma disso te impedir é se você continuar vivendo com culpa, condenado, achando que está acabado. Deus já te perdoou, mas você precisa se perdoar. Ele já te deu a misericórdia dele, mas você precisa ter misericórdia de si mesmo. Ah, Elias Ribeiro, você não sabe o que eu fiz? Provavelmente você não estava dançando pelado em público semana passada. Provavelmente não estava adorando um bezerro de ouro, então por que está se descartando? Você não faz ideia de onde Deus pode te levar. Quem diria que Arão se tornaria o sumo sacerdote? Uma posição de honra e influência. Deus ainda tem algo grandioso no seu futuro. A pergunta é: você está do seu lado? Você tem sido gentil consigo mesmo? Tem tido misericórdia com você? Eu sei que você ama a Deus, mas você ama a si mesmo. Eu sei que você perdoa os outros, mas você se perdoa. Eu sei que você elogia os seus amigos, mas você se elogia. Até onde você poderia ir se simplesmente mantivesse uma atitude positiva em relação a si mesmo? Pare de se punir por erros do passado. Pare de se apegar às suas falhas, de superanalisar suas fraquezas. Você ainda não é um produto finalizado. Deus ainda está trabalhando em você e eu declaro com fé: hoje é um dia de recomeço.
um dia de avanço. Fortalezas estão caindo, a culpa está indo embora, imagens distorcidas sobre si mesmo estão sendo apagadas. Você é santo, você é irrepreensível, você é sem culpa. Agora prepare-se, você está prestes a subir mais alto, a vencer esses obstáculos, a realizar seus sonhos e se tornar quem Deus te criou para ser, em nome de Jesus. E se você recebe essa palavra, pode dizer amém hoje, amém.